Eu queria que você abrisse aí sua Bíblia no livro de Miqueias. O profeta Miqueias é dos profetas menores e Miqueias está depois de Jonas. Capítulo de número 6. Fala da acusação do Senhor contra Israel, seu povo, né? Ouçam o que diz o Senhor. Fique em pé, defenda a sua causa. Que as colinas ouçam o que você tem para dizer. Ouçam, ó montes, a acusação do Senhor. Escutem, alicerces eternos da terra. Pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel. Meu povo, o que fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. Eu o tirei do Egito e o remi da terra da escravidão e enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-los. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal e reconheça os atos do Senhor, ou que os atos do Senhor são justos. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho, por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo, por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, nessa noite, fala mais uma vez aos nossos corações, mas para nos trazer revelação direta, Senhor, daquilo que o Senhor espera de nós. Que esse púlpito nessa noite seja como o leme de um navio, Senhor, de um navio de guerra, de um navio de resgate, de um navio que está preparado para cumprir os teus propósitos, Senhor, para realizar a tua missão nesse mundo. E que em nome de Jesus nós possamos ouvir a tua voz, para a glória do Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, o profeta Miqueias é um profeta que é contemporâneo do profeta Isaías. E esse nome Miqueias significa quem é como o Senhor. Esse é o significado do nome dele. E foi exatamente isso, em suma, que a mensagem desse profeta trazia. Era esse questionamento para o povo hebreu, o povo de Israel. Quem é como o Senhor? E ele chama o povo de Judá a esse estilo de vida que ele mesmo, Miqueias, representa. Miqueias vai mostrar para o povo exatamente quem é Deus, ou como é que Deus se porta, quais são as preferências de Deus, quais são as inclinações de Deus, qual é o estilo de vida desse Deus. Ele reproduz esse estilo de vida e convida o povo a observar a sua própria vida, a sua própria existência. Segundo um comentarista, John Maxwell, ele diz que sua forma de viver, ou a forma de viver de Miqueias, desafiou os falsos líderes religiosos, desafiou a liderança política, que estava extremamente corrompida na época, e
Miqueias também vai desafiar os habitantes desobedientes de Judá. Ele vai confrontar a corrupção dessas classes sociais. Agora, há um contraste entre o ministério profético de Oséias e o ministério profético de Isaías. É que Oséias, ele vai bem de encontro à mentalidade que aquele povo tinha a respeito do caráter de Deus ou da personalidade de Deus. As pessoas naquele momento, eles estavam tendo uma ideia de Deus que nada ou quase nada tinha a ver com a ideia do Adonai, o Senhor, né? O Senhor Deus de Judá. E eu queria que você acompanhasse comigo aí, em suma, os versos 6 e 7 do capítulo 6, que é um retrato do que o povo esperava ou imaginava que Deus fosse. Então, diz assim no verso 6, Oséias: com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Senhor ou perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros ou com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que cometi? Veja só que coisa interessante. Em outras palavras, na mente dos judeus dessa época, Deus era um Deus exigente. Ou melhor, eles estavam comparando Jeová com as divindades pagãs da época. E eles estavam achando que Deus era também esse tirano, era esse déspota, era alguém que estava para oprimir, era alguém que estava para exigir, era alguém que a qualquer momento poderia trazer juízo, castigo, se ele não fosse satisfeito nos seus caprichos, como os pagãos pensavam a respeito das suas infinitas divindades. E é tão interessante o questionamento de Oséias, porque Oséias vai falar em quê? Primeiro ele vai falar a respeito de sacrifício de animais. Como é que eu poderia me apresentar para adorar a Deus? Como é que eu poderia me apresentar diante dele? Como eu poderia comparecer na presença desse Deus que é exaltado? Aí ele vai dizer, trazendo animais, bezerros, trazendo milhares de cabritos, né, ou carneiros, trazendo 10.000 ribeiros de azeite. Quer dizer, será que Deus exige de nós esse fardo pesado? Nós estamos, por exemplo, em plena construção, numa campanha de arrecadação de recursos e tal. E esse é um momento de muita tentação para quem está na liderança. Porque eu imagino, inclusive, que é nesses momentos que muitos líderes metem os pés pelas mãos e se desviam do cerne daquilo que eles foram chamados para fazer. E aí a ênfase começa a ser no dinheiro, a pressão começa a ser no recurso, se assemelhando a essa ideia das divindades pagãs, se começa a barganhar com Deus, né? Olha, dê tanto que Deus vai te devolver tanto, e o cara foge da essência daquilo que representa o caráter de Deus e a essência daquilo que deve representar o ministério. E o que é pior, esses apelos monetários começam a surtir efeito e vai virando uma bola de neve. Nada contra a igreja lá, mas vai virando uma bola de neve, né? E o cara começa a ver que funciona. Quanto mais apelo financeiro ele faz, mais as pessoas dão, porque a ideia que elas estão tendo de Deus não é a ideia que deveriam ter. E por isso Jesus diz que o povo perece por falta de conhecimento, né? Por falta de conhecimento. E aí
as pessoas estão crendo em Deus como se crê em qualquer divindade pagã aí fora. Como você vê as pessoas apelando, né, acendendo uma vela para Deus. O cara no domingo ele é católico, mas na quarta ele vai no Pai de Santo lá para manter os negócios, ele vai oferecer sacrifício para poder ganhar uma eleição. Isso acontece mais do que a gente imagina. E era como Judá estava se portando, não conhecia mais o caráter de Deus. É tão interessante que tanto Miqueias quanto Isaías, eles são contemporâneos de um rei chamado Acais. E o que é que Acais fez? Acais sacrificou um dos seus filhos a uma divindade pagã, queimou no fogo. Agora, Acais é judeu, filho de Deus, teoricamente, né? Ele vem dessa linhagem, fazia parte do povo de Deus, mas ele estava tão desviado, o coração estava tão embotado por ideias malignas, pensamentos malignos, ele era tão inclinado para o mal que ele chegou a esse extremo, de sacrificar um dos seus filhos a uma divindade pagã. Imagine o Deus de Israel, ou um rei de Israel, chegar a esse extremo. Daí, no versículo 7, Miqueias vai confrontar perguntando: devo oferecer meu filho mais velho por causa da minha transgressão e o fruto do meu corpo por causa do pecado que cometi? Tamanha a confusão que aquele povo experimentava naquele tempo. Poxa. E eu vou dizer uma coisa, tem muita gente em nossas igrejas vivendo assim. Porque está há anos buscando a Deus, sentado no banco, ouvindo mensagem, vai na casa de um buscar oração, vai na casa de outro pedir a profecia, né? Precisa tomar uma decisão, não sabe mais para quem apelar. Parece um peru doido, né? Chega um, diz uma palavra, o cara toma aquilo, aí vai por aqui. Aí lá na frente chega outro e, rapaz, não, olha, eu acho que o Senhor está dizendo que tu tem que fazer assim, assado. Aí ele toma um rumo completamente diferente. E isso é falta de confiança em Deus. Na verdade, isso é falta de conhecimento de Deus. O que está faltando aí é relacionamento com Deus, é intimidade com Deus. É diálogo, é busca. Mas uma busca certeira na palavra a respeito de quem é esse Deus e o que é que Ele exige de nós. E eu vim aqui hoje à noite para falar a respeito disso. Quem é Deus e o que Ele espera de nós. Você sabe quem é Deus de fato? Você sabe o que é que Ele espera de você? Para mim, como eu escrevi há 2 dias atrás, eu fico surpreso com o tamanho da misericórdia de Deus, da generosidade de Deus. Eu fico surpreso, porque nós não merecíamos, gente, o tanto de amor que Ele tem nos dado, sabe, o tanto de cuidado que Ele nos oferece. E eu fico, Deus, não sei, eu não mereço. E se você parar para pensar, você vai reconhecer que Deus tem sido com você muito mais generoso do que aquilo que você merecia receber. Por mais que a gente passe por problemas e lutas e dificuldades, porque a gente passa. Mas como nós cantamos agora há pouco, né? Saber que o amor de Deus não falha por nós. Saber que todas as coisas cooperam para o nosso bem, né? Sejam lutas, sejam vitórias, todas as coisas concorrem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e dos que são chamados segundo o seu propósito. E Deus usa Miqueias exatamente aqui para explicar para o povo quem é Deus e qual é a expectativa que Deus tem em relação ao povo, tanto que o verso 8 é quase que o suprassumo, é o resumo do livro do profeta Miqueias, verso 8 do capítulo 6. Veja aí, o que é que ele diz? Ele mostrou a você, ó homem,
o que é bom e o que o Senhor exige. Que pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o teu Deus. Em primeiro lugar, pratique a justiça. Isso tem a ver com o que a gente faz. Primeiro ponto, tem a ver com o que a gente faz. Praticar a justiça é fazer o que é certo. É a gente viver conforme os valores do reino de Deus. É termos as nossas atitudes guiadas por esses valores. É a gente, em determinado momento, abrir mão de um benefício imediato em prol de uma recompensa futura. Porque a gente sabe daquilo que é certo. É a gente agir de forma justa. Primeira coisa que Deus espera da gente tem a ver com o que a gente faz. As nossas decisões, elas são tomadas a partir das prioridades do reino de Deus. É por isso que Jesus vai dizer da boca dele: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão satisfeitos. Essa é a primeira coisa que Deus espera da gente. Então, é verdade que para muita gente, esse praticar a justiça não vem num estalar de dedos. Porque a salvação, o novo nascimento é instantâneo, mas a conversão, ela é um processo. Há pessoas que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, nasceram de novo, mas porque já por terem um padrão de comportamento, mesmo sem conhecer a lei de Deus, que caminhavam quase que praticamente de acordo com essa linha, a pessoa não tem muita dificuldade. E você conhece alguém que, mesmo não sendo cristão, não sendo crente, o cara é íntegro, ele é correto, você consegue reconhecer gente assim? Pronto. Para uma pessoa como essa, embora seja mais difícil reconhecer a necessidade de arrependimento, porque ele basicamente já anda na linha, né? Mas quando uma pessoa dessa se converte, aí esse comportamento ele é potencializado, né? Ele vai, faz um check-up e busca se alinhar ainda mais com a vontade de Deus. Mas para uma pessoa que vivia no erro, para uma pessoa que passou assim, às vezes anos, décadas, no pecado, sem muita consciência em relação ao que agrada a Deus e não agrada, ou melhor, vivendo no erro, né? Para essa pessoa, a conversão ela é mais trabalhosa, demanda mais tempo, demanda mais disciplina, demanda aquilo que nós temos buscado e vamos buscar ainda mais, trabalhar no nosso ministério, que é discipulado, demanda um acompanhamento, demanda alguém às vezes mais experiente, para quem essa pessoa possa prestar contas, né? E praticar a justiça para essa pessoa, às vezes, exige esforço. É um cair e você se vê de novo no mesmo erro e ter que voltar atrás e reconhecer que falhou de novo na mesma área, né? Hoje eu fui para a Barra com Cláudio e a gente foi ter uma audiênciazinha lá com Valfredo e a gente foi ouvindo a pregação de um homem de Deus e ele falando da experiência dele, que ele já era pastor, era um pastor solteiro e tinha um pecado escondido, né? E ele falando lá na mensagem o quanto ele chorava com aquilo. Ninguém sabia que ele passava por aquilo. Mas ele vinha, pregava, mas o coração, sabe, apertado, porque no fundo ele não conseguia se libertar daquele pecado. Ele confessava diante de Deus, ele chorava. E foi depois de um processo muito longo que o Senhor finalmente trouxe a cura para o seu coração, né? Ele pôde abrir o coração com alguém. E ali Deus restaurou sua vida, seu ministério, e ele estava tendo a coragem de testemunhar isso. Mas
É como a Bíblia diz, que a vereda do justo é como a nascer da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Começa assim cambaleando, começa meio, vai, não vai, mas enfim, você vai firmando seus passos, vai conhecendo ao Senhor, seu caráter vai sendo aprovado a cada dia. E assim a gente vai crescendo. Mas esse é o primeiro ponto, né? A gente sabe que Deus estabeleceu um padrão para nós, enquanto cristãos, né? Por isso Paulo muitas vezes vai exortar em suas cartas que nós devemos seguir o padrão da sã doutrina. Esse é o nosso alvo, né? E é isso que, em primeiro lugar, Deus está nos chamando a atenção. Então, é difícil a gente seguir o padrão quando a gente nem sabe que padrão é esse. Tem muita gente que nem sabe que padrão é esse. Que padrão Deus tem para a minha vida financeira, por exemplo? Que padrão Deus tem para a minha vida familiar? Que padrão Deus tem para a minha vida profissional? Quer eu esteja na posição de patrão ou quer eu esteja na posição de empregado? Qual é o padrão de Deus para a minha vida social? Qual é o padrão de Deus em relação à minha responsabilidade política, por exemplo? Em tudo isso, o Senhor está nos dizendo: pratique a justiça, faça o que é justo, vá pela via do que é mais correto, ou melhor, do que é correto, né? Seja o teu falar sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso vem do maligno. Segundo lugar, ele vai dizer: ame a fidelidade. E eu fui atrás desse termo original, fidelidade. Em hebraico, essa palavra, traduzida na NVI como fidelidade, no original é bondade. Fidelidade tem a ver com piedade, com misericórdia, com graça. Então, o que Oséias está nos dizendo, e na verdade Deus, através da boca de Oséias, ame a misericórdia, ame a compaixão, ame a graça, ame a bondade, ame a piedade. Se apegue a essas coisas. E se praticar a justiça tem a ver com o que eu faço, amar a bondade e a fidelidade, ou a misericórdia, a compaixão, tem a ver com a minha relação com o outro. Eu preciso ter um coração que está apegado a essas coisas. A graça, a bondade, a misericórdia, a benignidade, a piedade. Meu coração tem que ser inclinado para isso. E eu não posso obedecer esse mandamento se no meu coração eu não tiver sido batizado pelo Espírito Santo. Se o meu coração não tiver mergulhado no Espírito Santo. Porque há situações em que é fácil a gente ser misericordioso, ser bondoso, né? De repente, como agora, saí do carro, precisei atravessar essa avenida aí com um trânsito louco para cima e para baixo. Quando eu empurrei o carrinho, o cidadão foi lá, parou o carro, e é muito bom eu ser cordial, gentil com uma pessoa dessa. Obrigado, amigo. Deus te abençoe, né? E quando é alguém que vem para atrapalhar a tua vida? Quando você já está fazendo algo que é difícil e a pessoa torna a tua jornada mais difícil ainda. É aí que a gente tem que amar, né? Porque Davi vai dizer em um dos seus salmos que o Senhor não se agrada de bois ou novilhos, sacrifício não exigiste, do contrário eu te daria. Claro, ele era rei, era só mandar buscar. Abre aí a porteira aí, meu filho, e manda matar aí quantas juntas de boi for. Sacrifício não exigiste, do contrário eu te daria. Mas as minhas orelhas furaste, ou abriste os meus ouvidos, né, para ensinar a tua lei. Misericórdia quero e não sacrifícios.
É o que vai dizer o profeta Isaías: pois eu quero misericórdia e não sacrifício. Então, a gente precisa entender que a segunda exigência não tem tanta relação com o que a gente faz somente, mas com a forma com que a gente se relaciona com o nosso semelhante, com o nosso próximo. E eu preciso abrir o meu coração para me relacionar bem com o meu próximo. E aí nós chegamos no terceiro ponto, que essa é uma condição ímpar, é uma condição sine qua non para a gente obedecer as outras duas, que é a gente andar humildemente com Deus. Andar humildemente com Deus. Agora veja, aquele povo, e eu não sei como está a sua ideia a respeito de Deus, mas aquele povo tinha uma ideia de Deus como sendo um tirano, como sendo alguém exigente, como sendo alguém que não estava nem aí para relacionamento, mas queria exigir coisas. E aí Deus se apresenta como esse que quer a nossa companhia. Deus é esse que quer que a gente ande com Ele, simplesmente. Humildemente, de forma simples, de forma franca, mas que a gente caminhe com Deus. E essa expressão, gente, ela, por mais simples que pareça, ela é muito profunda. Porque quando a gente vai lá para o Novo Testamento, e Jesus começa o seu ministério, e ele vai chamar os seus discípulos, qual é a expressão que Jesus usa para convocar os seus 12? Quem é que lembra? Hein? Antes disso, ele vai dizer: vinde após mim. Vem comigo. Sigam-me. E em tantas outras passagens, nós vamos encontrar Jesus falando usando essa mesma expressão. Todo aquele que me segue, ou quem me segue, né? Vinde a mim. Então, a única coisa que Deus espera de nós é que, e esse é o ponto crucial, é que a gente aprenda a andar humildemente com Ele. Mas andar com Ele tem a ver com relacionamento pessoal, íntimo, em a gente aprofundar essas raízes na nossa amizade com Ele. E você imagina Jesus caminhando com os seus 12. O nível de relacionamento que eles tinham, de intimidade, de abertura que eles tinham. A família que eles se tornaram, né? Aqueles 13 homens ali, Jesus e os 12. E é isso que Deus espera de todo seguidor de Jesus. Agora, a gente se sente meio que frustrado nesse exercício, né? Para muita gente, caminhar com Jesus é mais uma obrigação do que uma alegria. Sabe por quê? Mais uma vez, porque a gente esbarra na falta de conhecimento do caráter de Jesus, do coração de Jesus. Mas caminhar com Jesus, meu irmão, tem que ser uma alegria e não uma obrigação, por quem Ele é. Esse é o meu desafio, esse é o seu grande desafio, é andar com Deus de perto. E andar com Deus de perto, meu irmão, passa, obviamente, por aquilo que nós tratamos no último domingo, né? Falando a respeito da palavra, o estilo de vida da igreja primitiva, palavra, comunhão, oração, mas passa por buscar essa consciência relacional com Deus. Quando se fala em oração, eu não quero nem tratar naquela precisa parar tudo, em que a gente precisa parar tudo e trancar a porta do nosso quarto, e ir lá para o tempo de oração, mas é andar com Deus nas mínimas coisas. É você sair de casa para o trabalho, mesmo estando estressado, afobado, e já ir conversando com seu pai, dizendo: pai, vem comigo. Pai, resolve essa situação para mim.
Deus, vai na minha frente, vê como está meu coração. Deus, guarda a minha família. Nas mínimas coisas você vê ir desenvolvendo esse relacionamento, aprofundando essas raízes, irmãos. Há um livro que eu li há alguns anos atrás e que impactou muito minha vida e minha forma de me relacionar com Deus. É um livro chamado Praticando a Presença de Deus. Praticando a Presença de Deus. Dois irmãos de alguns séculos atrás, e por eles viverem em épocas diferentes, eu não lembro exatamente os séculos em que eles viveram, mas eles estavam distantes um do outro por séculos. Mas eles tiveram basicamente a mesma experiência. E aí esse livro trata do diário desses dois irmãos em Cristo, né? Que eles estavam, obviamente, separados por um tempo e espaço cultural gigantescos. Mas esse livro trata do diário desses dois, de como era a relação deles com Deus, né? Eles conversavam com Deus, e tiveram uma preocupação em tratar o relacionamento deles com Deus. E, gente, era impressionante como eles exercitavam a consciência da presença de Deus em todo instante. Ou você não tem consciência de que Deus está com você a todo instante? Ele não só está, como Ele habita em mim, Ele habita em você. Mas muitas vezes a gente permite que a nossa consciência dele seja nula, e por muito tempo. Então a gente chega na igreja para adorar, e a gente precisa de um estímulo aqui dentro, a gente precisa de uma preparação, a gente precisa de luz apagada, a gente precisa que mande fechar os olhos, a gente precisa pedir que esqueça da pessoa que está do seu lado, para poder ver se vem a consciência de Deus. E é verdade. A gente vive tão ansioso, né? Tão estressado muitas vezes, que a consciência de Deus vai para longe. E aí a gente vai vivendo com as ideias vagas de Deus, né? E às vezes Deus parece com o Deus lá não sei da onde, que não tem nada a ver com a mentalidade de Jeová. Às vezes a gente está comparando o coração de Deus com o coração do Deus da religião, lá para não sei das quantas, e a gente está tentando se relacionar com Deus com as mesmas artimanhas, né? Quando a gente, na realidade, precisa entender que se a gente acorda, Deus está ali conosco. Se a gente vai tomar banho, a presença de Deus está com a gente. Eu estou falando com Deus, eu estou louvando a Deus. Se eu estou dirigindo, Deus está comigo. Se eu estou no trabalho, Deus está comigo. Onde quer que eu vá. E isso é um exercício que a gente precisa fazer, gente. De trazer à mente essa consciência de que Deus está ao meu redor, de que Deus habita em mim. E eu preciso estar a todo instante conversando com Ele. Andar com Deus, o que me está querendo dizer é que Deus nos chamou, foi para um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Você se sente desafiado a andar com Deus? Mais o coração do Pai intimamente, porque, gente, esqueça essa ideia de que Deus é exigente demais, além da conta, é exigente além do que eu ou você podemos suportar. Pelo contrário, e eu não estou aqui tentando afofar o Evangelho, eu não estou aqui tentando fazer do Evangelho uma coisa mais confortável para você. O que eu estou querendo dizer é que, na verdade, Jesus veio para nos aliviar o fardo, né? Foi o convite que Ele fez: venha a mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu sou manso e humilde. Que andes humildemente com o teu Deus. Então, é pelo contrário. O Senhor vem para nos tirar as exigências ferrenhas da lei, para nos fazer viver pelo Espírito. Porque pela lei, diz o apóstolo Paulo, ninguém há de ser salvo.
O fardo da religiosidade, Jesus quer quebrar, Ele quer romper, para nos trazer para uma vida no Espírito, uma vida de prazer, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de certeza, uma vida onde os pés estão calcados numa rocha, firme, segura, que é a graça de Deus, a confiança, a fé que é um dom. E o convite que Ele faz é: venha após mim, me siga. Em outras palavras, Jesus está dizendo, e que os seus ouvidos sejam abertos nessa noite: me acompanhe de perto, meu filho. Eu quero lhe ensinar, né, Tatá, como é a vida lá fora, né? Como é a vida lá fora, eu quero lhe ensinar como é que é andar na dimensão do meu reino. E tem gente que acha que vai viver o reino de Deus quando esse mundo acabar. Não, meu irmão. O reino, desculpe. Quando Jesus inaugura o reino, a declaração dele é: o reino de Deus é chegado. O reino de Deus baixou, começou. É aqui agora. A eternidade já teve o seu start. E a gente já pode viver o reino aqui. Uma vida triunfante em Cristo Jesus. Mas eu preciso estar disposto a acompanhar Ele de perto. Amém? Eu preciso estar disposto a dar esses passos. Há um autor que, para mim, é um dos mais preferidos, se não o mais preferido de todos, A.W. Tozer. Ele é canadense, né? E viveu no século passado, já faleceu. Mas ele diz o seguinte, presta atenção nessa declaração dele. Ele diz que Deus nos formou para o seu prazer. E fez isso para que, como Ele, possamos, em divina comunhão, desfrutar a doce e misteriosa convivência de personalidades afins. A minha pessoa ligada à pessoa dele. E ele diz, ele queria que o víssemos e vivêssemos como ele, e recebêssemos a vida através do seu sorriso. Né? É tremendo isso, é muito profundo. E deixa eu fazer uma pergunta para você. Você consegue imaginar o sorriso de Deus? Fecha teus olhos aí, por 5 segundos só. E eu quero fazer essa pergunta para você. O seu Deus, Ele sorri para você? Na sua mente, porque Deus é espírito, né? Mas se você pudesse imaginar Deus, você conseguiria imaginar um Deus que sorri para você, um Deus que é bem-humorado? Pode abrir seus olhos. Essa resposta é fundamental, irmãos. Eu imagino Deus dando risada da minha cara, quando eu estava preocupado com essas cadeiras, sabe? Ele bolando de rir. Meu filho, venha para perto, né? Meu filho, venha conhecer meu coração. E, gente, a gente está falando de coisas materiais. Imagine os tesouros espirituais que o Senhor não tem para compartilhar com a gente, né? Nós que somos filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Eu imagino Paulo enchendo a boca e o coração, dizendo assim: tudo é vosso. Quer Paulo, quer Apolo, quer a vida, quer a morte, tudo é vosso em Cristo Jesus. Amém? E o nosso convite, irmãos, é para que a gente venha andar perto dele. E nós vamos estar perto dele. Obviamente, estamos perto uns dos outros. Porque o pastor está onde as ovelhas estão. Amém?